repórter Mirante de hoje fala da fundação e desenvolvimento do município de Grajaú, na região central do estado. A importante rota comercial pelo rio Grajaú, o trabalho dos vareiros no transporte de mercadorias, o exemplo de fé e fraternidade, a vida do missionário Alberto Beretta. A cidade, que cresceu encravada entre montanhas, virou a rica pérola do sertão maranhense. Grajaú, na região central do estado, foi fundada 11 anos antes da proclamação da independência do Brasil. Uma carta régia do Império deu a ordem para desbravar novas terras no sul da província do Maranhão. Assim surgiram cidades como Pastos Bons, Barra do Corda, Carolina e Grajaú. Foi o interesse em desbravar uma nova terra para fins comerciais que trouxe o alferes de milícia Antônio Francisco dos Reis para o ponto onde nasceu a cidade de Grajaú. Aqui, no dia 11 de março de 1811, ele desembarcou acompanhado de um grupo de índios e escravos e fundou a Vila de Nosso Senhor do Bonfim. Os registros históricos revelam que o alferes Antônio Francisco dos Reis veio da fazenda Capotes, em Pastos Bons, e ao chegar ao local chamado de Porto da Chapada, enfrentou a resistência dos índios que habitavam a região. O grupo liderado pelo alferes trazia sal, tecidos e outros produtos. Depois de muita luta, a missão de Antônio Francisco dos Reis foi finalmente estabelecida, com a fundação do povoamento, que mais tarde seria um importante entreposto comercial. O advogado e escritor grajauense Sálvio Dino é um pesquisador da história de Grajaú há mais de 40 anos. Para ele, o grande feito do alferes Antônio Francisco dos Reis foi encurtar o caminho entre o sul do Maranhão e São Luís, a capital da província. Nas cabeceiras do Grajaú, claro que um homem como Alferes Francisco dos Reis era um homem inteligente. Ele ia anotando. Passou ali pela Serra Negra, passaram por cá, pelo Grajaúzinho. Então ele sabia que o Grajaú, que existia o rio Guajaú, da linguagem indígena. Eles passaram por aqui e foram até Riachão. Aí fundaram Riachão, fundaram Carolina. Ele voltou. Aí ficou lá, ele ficou, vamos dizer assim, na linguagem popular, ficou bolando. Se é que as autoridades do meu estado querem encontrar uma via de trânsito, uma via, vamos dizer, comercial entre o Goiás Velho, o Pará, São Paulo, Pernambuco e a Bahia, com São Luís, com maior rapidez, com maior economia e de tempo, eu acho que o caminho é por aqui. Ele tinha uma noção que esse rio Grajaú descia, vamos dizer assim, chapada abaixo, ia sair lá das imediações de São Luís. Que ele conhecia São Luís, eles conheciam São Luís por lá. Qual era a viagem deles? Eles iam pelo Pasto dos Bons, subiu, iam para Pasto dos Bons, eles iam para Jequitinhonha, e lá iam para Caxias, e Caxias iam de baixo para São Luís. Era a rota deles, era comum. Nas primeiras 3 décadas, Grajaú foi ganhando destaque comercial em relação a outras cidades do Maranhão. O rio era a principal estrada. Com a força do comércio, surgiram as primeiras casas comerciais e as ruas estreitas construídas de pedras. A partir dos anos 20, com a criação da prelazia de Grajaú, os frades capuchinhos trouxeram as primeiras escolas. Os religiosos chegaram à região central bem antes, por volta de 1900. E a sede foi escolhida Grajaú justamente porque era mais central a cidade, mas também porque era um pouco o centro de comércio, de referência para esta área, devido ao rio, que naquele tempo era navegável em determinados períodos. Tendo sido escolhida como sede da prelazia, que era confiada aos capuchinhos, naturalmente aqui se preocuparam de
A evangelização, o atendimento de todas as comunidades espalhadas por este território, em falta de sacerdote e de padre, como era a nossa realidade missionária daquele tempo. Parte do conjunto arquitetônico das primeiras décadas ainda está preservada. Em 1941 foi inaugurado um dos mais belos templos católicos do Maranhão, a Catedral de Nosso Senhor do Bonfim. Foram quase 10 anos de construção. As doações vinham da Itália e o trabalho era feito pelos fiéis, em grandes mutirões para tirar pedras do leito do rio e erguer as paredes. A igreja imponente, que pode ser vista de todos os cantos da cidade, virou um cartão postal. São mais de 600 desenhos no forro, feitos por uma artista plástica e missionária italiana. Apesar de parecidos na forma geométrica, nunca se repetem. Os sinos da catedral vieram da Itália. A viagem até Grajaú demorou quase 6 meses. O último trecho foi percorrido pelo rio. Os sinos acordam os fiéis todos os dias, numa cidade que faz da religiosidade católica um estilo de vida. No início da povoação, a cidade se desenvolveu às margens do rio Grajaú. A seguir, como era o trabalho dos vareiros no transporte de cargas pelo rio. O rio Grajaú nasce na Serra da Cinta, região central do estado, e percorre mais de 500 quilômetros até desembocar no rio Mearim. É um rio perene que no período de estiagem diminui o volume de água. Nas 4 primeiras décadas, o rio foi a principal fonte de renda e de progresso no sertão maranhense. Até as décadas de 40 e 50, não existiam estradas que chegassem à cidade de Grajaú. As mercadorias que abasteciam o comércio eram transportadas pelo rio em grandes canoas, conhecidas como batelões ou igarités. Essas embarcações eram conduzidas pelos vareiros, homens que usavam a força do braço para navegar. Por causa da pouca profundidade, em muitos trechos, os homens usavam varas para empurrar as embarcações carregadas de mercadorias. A força dos pés ajudava a atravessar a correnteza forte. As canoas eram cobertas com uma proteção de couro para evitar o ataque dos índios. Viagens que demoravam até 60 dias, partindo do Porto do Mearim, na Baixada Maranhense, até a cidade de Grajaú. Nós vamos à procura de um dos últimos vareiros vivos. Neste povoado, a 7 quilômetros de Grajaú, chegamos a uma casa simples, onde mora uma família de índios da tribo Guajajara. Boa tarde. Boa tarde. A gente está atrás do seu Damião. É. A gente queria entrevistá-lo. Porque diz que ele tem uma história bonita para contar, que ele foi um dos últimos militares vivos ainda que empurrava os batelões aí no rio Grajaú. Ele está aí? É. Tem como a gente falar com ele? O índio José Damião caminha com bastante dificuldade. Aos 95 anos, ele já perdeu quase toda a visão por causa da catarata, mas tem uma memória impressionante e descreve com detalhes como era a rotina dos vareiros. Lembra, senhor. E é depois? Agora o nosso vídeo é outro. E rapaziada pegou remar para subir. Quando a presa d'água, o cara bem carregado, vem tudo, ferramenta. Na hora que a gente topar aqui no seco, aí a gente bota a vara, olha. Dá para alcançar o chão no fundo d'água.
Durante a conversa, o velho índio disse que muitos companheiros morreram de tuberculose por causa do trabalho pesado e revela que os índios que prestavam serviços aos donos das embarcações eram maltratados e discriminados. Foge na canoa, o dono da canoa vai atrás, pega ele no mar, tira em vira, amarra nos pés, aqui como um porco. Assim que eu achei o dono da canoa. Sim. Fazendo nós com besta. Naquele árbol, ninguém sabia de falar em português. Se aproveitou. No passado, o rio Grajaú tinha fartura de peixes. No bairro da Trizidela, o pescador aposentado, Manezinho do Guilherme, apesar das mãos trêmulas e dos quase 90 anos de vida, ainda trabalha na fabricação de tarrafas, principal instrumento de pesca do rio Grajaú. Nesse tempo, senhor, não estou dizendo que tinha peixe aí que a gente era medo de entrar nesse rio, a boca da noite para banhar. Para se pegar uma arroba de peixe, via bem ali naquele porto, jogar só nas beiradas, faltava não trazer. Quando era poucos lances, não, bora, rapaz, ninguém pode levar. Só peixe grande, peixe bom. Hoje não tem peixe. Acabou. O pescador também trabalhou na carga e descarga dos produtos que chegavam pelo rio. Um tempo de muitos negócios. Vinha sal, vinha tudo o que o sujeito queria. Não faltava nada aqui no Grajaú e nunca faltou sal. Estou dizendo que vinha todo mundo pegar sal aqui em Grajaú, de Biracema do Norte. Porque não tinha comércio, tinha aqui nesse Grajaú. As ruas estreitas de Grajaú ficaram pequenas para o crescimento da cidade. Com a abertura das primeiras estradas, a cidade se expandiu e ganhou um novo impulso com a produção de gesso. O município possui a segunda maior jazida de gipsita do país. O mineral extraído das montanhas que cercam a cidade é usado na fabricação de vários produtos, vendidos em quase todas as regiões do país. O Baldo Franco é pioneiro na produção de gesso em Grajaú. Abriu as primeiras jazidas há mais de 35 anos. E eu comecei mexendo com gesso aqui em Grajaú, porque eu tinha um irmão que trabalhava numa fábrica de cimento em Brasília, e eu fui fazer uma visita e lá descobri, chegando o gesso de Pernambuco num caminhão. E eu me lembrei que eu sabia que aqui tinha gesso em Grajaú. As condições naquela época eram muito difíceis. Nós não tínhamos estrada, nós não tínhamos energia, nós não tínhamos tecnologia, eu só tinha a boa vontade. Nos últimos 10 anos, o município de Grajaú se transformou na nova fronteira agrícola do Maranhão, com o plantio de milho, arroz e soja. São mais de 25 mil hectares plantados na atual safra. A proximidade com a ferrovia Norte-Sul, com acesso pela BR-226, deixa os agricultores animados. O transporte aqui é bem mais perto, né? Acho que a gente está perto de transporte para Porto, né? Outra coisa, as nossas terras aqui é uma das terras mais baratas de região e fácil de ser corrigido, porque essa área de terra aqui, ó, ela pedia 4 toneladas de calcário, eu ponhei 2, olha só o resultado que está nela aí, ó. É fantástico, né? Então, a logística aqui, dá, tudo que se plantar, dá. Eu acho que aqui é um lugar de muito futuro. A contribuição dos capuchinhos teve um importante personagem na história de Grajaú, Alberto Beretta, conhecido como o apóstolo do sertão. Deus nos deu a grande bênção de nós convivermos com um santo ainda aqui na terra. A obra missionária dos frades capuchinhos na região central do Maranhão tem um capítulo especial, a de apóstolo do sertão. O frei italiano, de corpo franzino, chegou à região em 1949 e ficou por aqui até 1981. Quando retornou à Itália,
para se tratar de um derrame cerebral. Alberto Beretta morreu no dia 10 de agosto de 2001, mas a sua história permanece viva nos corações dos grajauenses. A estátua na praça que leva o seu nome é um símbolo da veneração dos fiéis. Para muitos católicos, o Frei Alberto Beretta é considerado um santo. Há relatos de milagres atribuídos a ele, alguns depois de sua morte. Durante o tempo em que viveu em Grajaú, pessoas de todo o Maranhão e até de outros estados vinham em busca de tratamento. O primeiro hospital de Grajaú foi construído por ele com a ajuda dos irmãos da Ordem Franciscana. Aqui no Hospital São Francisco de Assis, o médico e Frei Alberto atendia os doentes, mas também percorria o sertão em viagens conhecidas como desobrigas, para celebrar missas e levar tratamento médico para índios e camponeses. Este taxista que trabalha em frente ao hospital é uma testemunha da abnegação do Frei Alberto Beretta. O Frei Alberto ele não esperava o doente vir procurar ele. Ele ia procurar o doente. Ele tinha a bata, ele passava uma parte da bata assim, tanto tinha remédio de um lado como do outro, naqueles bolsos grandes. Ele já chegava, metia, a passar o termo dele dentro da casa, o tempo, era muito pouco. Ele chegava, passava um remédio e já ia procurar um outro doente. Era muito rápido ele, mas ele visitava sempre. Era um homem de bom coração. Coração enorme de grande, muito caridoso. No memorial dedicado ao Frei Alberto, encontramos os registros da passagem dele por Grajaú. Fotografias, anotações, o velho microscópio e os instrumentos usados nas cirurgias. O médico Alberto Beretta pode ser considerado um pioneiro no uso de células-tronco. Há quase meio século, ele já fazia enxerto de placenta humana e cordão umbilical no tratamento de diversas doenças. A técnica rudimentar ganhou fama Brasil afora. Na década de 80, Maria Gorete Fonseca veio de Pernambuco em busca de tratamento médico. Quando chegou a Grajaú, o Frei Alberto já havia retornado à Itália. Mesmo assim, ela recebeu as aplicações feitas por outro médico que continuou utilizando a técnica. Segundo ela, os resultados impressionantes foram confirmados pelos exames de laboratório. Eu fiz o uso aqui 8 meses e voltei a Recife. Fui refazer meus exames. Foi um espanto para a bioquímica, do laboratório que eu sempre fazia meus exames. Quando eu vim de lá, refiz todos os meus exames e as taxas estavam elevadíssimas. E com 8 meses depois desse tratamento, em torno de 40 e poucas aplicações, as taxas voltaram, elas caíram para a metade. Maria Gorete atribui o fato de ainda estar viva ao Frei Alberto Beretta e o considera um iluminado. O valor na esfera de homem, de médico, de ser humano, o mais alto possível. Ele é um ser de luz que veio para servir à humanidade. Católica fervorosa, a professora aposentada Balbina Siqueira guarda livros e dezenas de cartas escritas em italiano que foram enviadas pelo Frei Alberto para a família dela. Tem até uma missa gravada que a Maria Rosa, os irmãos dele diziam: Frei Alberto, como é que você não fala com a gente, mas com o Senhor você fala na hora da Santa Missa? Ele falava. Em junho de 2008 foi iniciado o processo de beatificação do Frei Alberto Beretta. Uma comissão do Vaticano já esteve em Grajaú para ouvir os relatos dos fiéis. O Frei Alberto Beretta faz parte de uma família de religiosos. A irmã dele, Giana Beretta, também médica, foi canonizada pelo Papa João Paulo II em 2004, depois que os milagres foram reconhecidos pela Igreja Católica. Quem conheceu o Frei Alberto garante que há provas suficientes para torná-lo um santo. Olha, eu acredito que se aquele homem não for um santo, não existe mais santo. Porque o que ele fez por Grajaú
é incomparável. Não existe mais e nem menos. Deus nos deu a grande bênção de nós convivermos com um santo ainda aqui na terra, porque Frei Alberto foi um santo. O Repórter Mirante fica por aqui. Eu espero você no sábado que vem. A sua participação aqui é muito importante para nós. Mande a sua sugestão para o repórtermirante@mirante.com.br. Até lá!